Noite. Só um minutinho, Clarice. Vamos lá. Sim. Boa noite, turma. Dando sequência às nossas aulas semanais da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje nós temos uma convidada, né, convidada para as aulas, mas ela já é parceira nossa lá do Hospital Célio de Castro, é plantonista nossa lá há muitos anos. Ela é médica hematologista, ela é também referência técnica da urgência e emergência da Prefeitura de Belo Horizonte. Ela aceitou aí o convite para falar da área dela e da hemato. São 4 aulas, hoje é a primeira de 4. Obrigado, Clarice, pela sua dedicação. Eu sei que seu tempo é corrido demais e ainda assim você arrumou um momentinho aí para dar atenção para a nossa residência. Te agradeço demais e reforço aí aos nossos residentes o áudio fechado, o vídeo aberto. No final a gente para a gravação para tirar as dúvidas, tá bom? Clarice, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Pessoal, boa noite. Então, aí, para quem não me conhece dos plantões, meu nome é Clarice, sou especialista em hematologia e hemoterapia e fiz a minha especialização no Hospital Biocor. Posteriormente, eu fiz uma pós-graduação em hemoterapia e hematologia clínica na USP de Ribeirão Preto. Já fui coordenadora da hematologia pediátrica do Hospital Mater Dei e coordenadora do ambulatório de hemoterapia da Vita Hemoterapia, que é uma rede privada de bancos de sangue. E essa aula é muito desafiadora, porque para quem não faz parte da hematologia, acaba sendo um pouco maçante, então eu vou tentar passar a parte fundamental do conhecimento sem entrar em tantos detalhes. Vocês podem me interromper a qualquer momento para qualquer coisa, tá? Então, na verdade, primeiro a gente entender um pouco melhor como que a gente vai chegar nos diagnósticos clínicos, como que funciona exatamente as leucoses, né, que são as doenças oncohematológicas agudas, que seriam as leucemias mieloides agudas ou leucemias linfóides agudas. Então, nada mais é do que uma proliferação desordenada de células imaturas dentro da medula óssea. A medula óssea é a única é o único órgão vivo onde a gente tem a produção de células tronco, né, que seriam exatamente os blastos. Só que quando a gente tem alterações citogenéticas de forma aleatória, né, que causam a interrupção de genes, de sequências genéticas especificamente de proliferação, apoptose e diferenciação celular, a gente acaba tendo então a formação tumoral. Então, eu trouxe para vocês exatamente conseguirem diferenciar um pouco o que seria uma célula tumoral. A gente vê que, em relação às hemácias, né, que são os eritrócitos, são células que são um pouco maiores do que o comum, que é o esperado, né? Que se a gente for olhar, é uma célula de esfregaço sanguíneo, onde a gente pega numa lâmina, né, e faz a varredura desse celular no microscópio óptico, a célula é um pouquinho maior do que a hemácia, mas não tão maior assim. Né? Nesse slide que a gente tem células linfoblásticas, né? Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Mas vocês verem que a característica básica de uma célula do sangue ainda está preservada. Então, ela tem um certo grau de diferenciação em relação à hematopoiese. E aí, a gente tem, então, as leucemias agudas, elas são diferenciadas de acordo com a sua linhagem, né? Então, leucemias linfóides, leucemias mieloides, né? E a gente tem também as leucemias crônicas. O que diferencia as leucemias agudas e leucemias crônicas é exatamente o grau de maturação desses clones oncológicos que vão vir. Quando a gente pensa em leucemias linfoblásticas e mieloblásticas, é exatamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. A gente tem, então, que os blastos, na verdade, eles são células pouco diferenciadas, então a gente vê que a relação núcleo-citoplasma é alto, ou seja, o núcleo ocupa quase todo o citoplasma da célula. A gente tem o material citogenético frouxo, então essa cromatina ela é frouxa, como se fosse uma peneira, né? E quando a gente vai lembrar lá das nossas aulas iniciais de laboratório, normalmente o núcleo ele é pequenininho, condensadinho, fechadinho, né? Ele só se abre quando a gente vai ter a diferenciação celular, né? Mitose, meiose. E aqui, não, a cromatina está toda frouxa, inclusive, quando a gente já tem o linfócito um pouquinho mais maduro, a gente consegue até diferenciar a presença de um nucleolo, né? Quando a gente vai passando da esquerda para a direita, a gente tem
a, a maturação natural das células, né, que acontecem dentro da medula óssea ainda. Então, o linfoblasto é a fase mais imatura daquela célula da leucemia, e o mieloblastos, vocês podem ver que elas são células um pouco maiores do que os linfoblastos. A gente tem a presença de grânulos citotóxicos, né, no citoplasma, que são esses granuladinhos que a gente está vendo. A gente mantém uma relação núcleo-citoplasmática aumentada, a cromatina é um pouco mais densa, e alguns tipos celulares a gente consegue ver bastões de áureos, vocês estão vendo que são esses traçados que apresentam aqui, né, que são características celulares relacionadas a alguns tipos de leucemias. Então, quando a gente vai falar em relação a o que seriam os sintomas de uma leucemia, os sintomas de doenças da medula óssea, especificamente das doenças agudas da medula óssea, são relacionados com essa infiltração medular. Então, essa primeira figura aqui à esquerda, a gente está vendo como é um corte de tecido da medula óssea. Então, a gente tem essa parte um pouco mais rosa, que é a parte cartilaginosa, que é a parte óssea mesmo. Essa parte em negativo é a parte gordurosa, e essas células em vermelho é o tecido da medula óssea, né? E aqui com um zoom para a gente poder ver. Então, numa medula óssea infiltrada, a gente vê que a gente não consegue identificar vários tipos celulares que seria o esperado, né? A gente não consegue identificar as células progenitoras, produtoras de plaquetas, a gente não consegue identificar nenhum tipo, né, de neutrófilo, de linfócito. E se a gente for parar para pensar num hemograma, se a gente pegar um hemograma e analisar ele de cima para baixo, a gente vê que o nosso hemograma ele é diferenciado em parte vermelha, em série branca e plaquetas. Na parte vermelha, a gente tem várias características em relação às nossas hemácias, né, que vão estar diferenciadas, então a gente vê que tem várias conformações aqui desses pontinhos vermelhinhos. E na hora que a gente vai na parte de células brancas, que são os diferenciados, que são os globais de leucócitos, a gente tem aquele tanto de nomes feios que ficam embaixo lá dos globais de leucócitos. A gente tem neutrófilos, linfócitos, bastões, mielócitos, metamielócitos, células atípicas, linfócitos atípicos, eosinófilos, e todas essas células elas deveriam estar aparecendo nesse quadrado aqui à direita. E a gente não consegue ver, a gente vê uma monotonia celular, né? E aí, se a gente for parar para pensar, quando a gente tem um boom de explosão, se a gente for parar para pensar nos cânceres de massas sólidas, né? A gente tem uma massa crescendo fora daquele tecido, né? Então a gente tem uma massa crescendo no fígado, a gente tem uma massa crescendo vegetante para dentro do intestino ou para dentro do estômago. Só que a medula óssea é dentro do osso, né? E assim como a gente pensa num TCE, que o sangue, quando sangra dentro da cabeça, o sangue não tem para onde ir, dentro da medula óssea acontece a mesma coisa, tem uma expansão celular gigantesca que não tem para onde ir. Então, se a gente não tem para onde ir e ela começa a ocupar, então, parte da medula óssea que seria normal. E aí, com isso, a gente não vai ter, então, a presença da produção da hematopoiese natural daquelas células. Quando a gente já pensa nos linfomas, a gente tem os linfomas que são os linfomas mais comuns, são os linfomas de Hodgkin e não Hodgkin, na fase aguda, né? Então, quando a gente pensa em linfomas, a gente pensa que onde que estão posicionados as nossas células glandulares? Os linfomas, eles fazem parte do sistema hematopoético, né, da nossa maturação das celulares. Então, a partir quando a gente pega aquele linfócito, que o plasmócito exclui o núcleo para fora da célula, ela é mitigada por sinais citogenéticos para os nossos glândulos linfáticos. Então, onde que a gente tem gânglios linfáticos? A gente tem glândulos linfáticos localizados principalmente onde o nosso corpo entra em contato com o meio exterior. Se a gente for pensar a grosso modo, né, todo o nosso interior do nosso corpo, ele é estéril. O que não é estéril? Toda a parte da mucosa que está em contato com o meio ambiente. Se essa parte que está em contato com o meio ambiente, ela não é estéril e ela é porta de entrada para qualquer tipo de infecção, então é aonde o nosso corpo estrategicamente tem um aglomerado de células para fazer essa defesa primária frente a uma agressão do nosso organismo. Então, a gente tem próximo a orofaringe, a cadeia auricular, a axilar, inguinais, e a gente tem em relação a algumas outras cadeias um pouco mais distantes, mais relacionados para a gente conseguir enviar as células até a ponta. Então, é como se a gente fosse pensar num sistema ferroviário.
A gente tem as principais estações e a partir de então, um pouco mais distante, a gente tem núcleos de estações, onde a gente também tem menor quantidade, mas ainda presente em relação à maturação dessas células. E aí aqui eu trouxe para vocês em um zoom o que seria, na verdade, a estrutura dentro de um linfonodo, porque toda essa parte interna citohistológica é onde a gente tem a maturação dos linfócitos B e T. Então, quando a gente pensa em características dos linfomas, né, que seriam os linfomas Hodgkin e não Hodgkin, você vê que a origem celular acaba sendo primariamente, principalmente nos linfomas de Hodgkin, as células B, e nos linfomas não Hodgkin, primariamente células B, mas um pouco de células T também, né? Então, assim, os linfomas não Hodgkin, eles são mais de adolescentes e adultos jovens, ou então pessoas mais velhas, e os linfomas não Hodgkin acometem adultos, mas infinitamente mais crianças também, né? Então, a gente normalmente são distribuições contíguas, então normalmente a gente não tem um linfonodo aumentado na cadeia celular enorme e o outro enorme na cadeia inguinal. Normalmente é por contiguidade mesmo, né? Os linfomas não Hodgkin, você pode ter aumentos dispersos, mas não necessariamente em cadeias distintas. Então, normalmente a gente tem intratorácica, intraabdominal, e quando a gente já tem a presença de massas tumorais, tanto intratorácica, acima ou abaixo do diafragma, a gente também já tem um outro tipo de classificação, né? Então, os sintomas B característicos também das doenças, das doenças linfonodais também estão muito característicos com as respostas inflamatórias, que é exatamente o que a gente pensa quando uma criança, né, ou quando um adolescente ou um adulto apresenta uma resposta inflamatória a algum problema de saúde. Né? Então, ele começa a suar, ele começa a perder peso, ele começa a ter febre, então, normalmente são febres de origem mais no período noturno, né? Eles podem ter um prurido associado, e tudo isso é muito relacionado à resposta inflamatória. Né? Normalmente os linfomas de Hodgkin têm uma excelente resposta à primeira opção de tratamento, e os linfomas não Hodgkin vão depender muito em relação às características citogenéticas, né? E uma diferenciação de pior marcador de gravidade dos linfomas não Hodgkin é o tropismo pelo sistema nervoso central e infiltração de outros tecidos, que é muito difícil acontecer nos linfomas de Hodgkin. Mas se a gente for parar para pensar em relação à prevalência epidemiológica de todas as doenças de leucoses e oncohematológicas agudas, as leucemias agudas, principalmente as linfoblásticas, têm a maior prevalência populacional. Esse quadro aqui, apesar de ser de 2005 a 2009, não mudou a forma de prevalência, por isso que eu mantive ele. Vocês verem que o último acesso foi de 2019. Então, você tem aqui a população total. A gente tem em verde as leucemias agudas, linfóides agudas. A gente tem em amarelo as leucemias mieloides agudas. Então, a gente vê que transicionalmente, a partir dos 18, a gente tem uma queda das LLAs e uma ascensão das LNAs, né? Mas em relação às crônicas, ficam infinitamente mais baixas. Mas no final de vida, a gente tem a prevalência da série mieloide, tanto crônica como aguda. Se a gente for pegar em relação a adolescentes e adultos jovens e de todos os tipos, né, de cânceres que existem, tanto os oncohematológicos quanto os cânceres sólidos, a gente vê que as leucemias continuam tendo uma prevalência populacional muito importante. Apesar da gente ver com pouca frequência, né, no nosso dia a dia, porque a gente realmente não tem tanto contato com pacientes oncohematológicos, mas se vocês tiverem curiosidade algum dia de entrar no site da UNCA, a gente vai ver a quantidade de progressão de diagnósticos, novos diagnósticos que a gente tem tido, né? E as classificações das leucemias, elas podem ser características morfológicas, que foi aquelas que eu expliquei inicialmente para vocês, né, em relação ao tamanho, à morfologia celular, as citoquímicas, que são, na verdade, reações enzimáticas, onde a gente era usado para poder diferenciar alguns estágios muito imaturos das séries mieloides. Visualmente, elas parecem muito com as linfóides e fica muito difícil diferenciar. Então, foram desenvolvidas técnicas laboratoriais com reações enzimáticas que são mais características, por exemplo, colorem os grânulos de azul ou de dourado, ou então você tem a coloração preta dos bastões de Alves, e com isso a gente conseguia diferenciar o que era mieloide e o que era linfóide, né?
Em relação às características imunológicas, a gente tem, a partir da década de 80, a presença, a liberação como padrão ouro da imunofenotipagem. O que, que é a imunofenotipagem? A imunofenotipagem ela veio como um definidor muito importante em relação a diagnóstico, prognóstico e monitoramento das leucemias, porque a gente conseguiu definir quais eram os marcadores, percursores dos tipos das leucemias. Então, por exemplo, os linfoblastos do tipo B, eles são tem marcadores CD20 positivo, os marcadores celulares do linfócitos tipo T, eles são CD3 positivo. Então, a gente conseguiu personalizar muito mais o tipo de tratamento, né? Porque em relação, quando a gente tinha somente a morfologia, era todo mundo tratado B e T do mesmo jeito, plasma célula, NK cell, tudo da mesma forma. E a partir do momento que a gente consegue diferenciar esse tipo de célula precursora, qual que é, a gente conseguiu personalizar ainda mais, ter uma resposta muito melhor, né, em relação a isso, e o monitoramento. Em 2016, foi publicado na revista da ASH, né, que é a American Association of Hematology, exatamente todas as classificações em relação tanto às oncohematologias, né? Então a gente vê que, para além da gente ter uma LNA, a gente conseguiu ter também uma classificação citogenética. Então todas essas translocações presentes, elas também fazem parte da classificação das células. E por que que isso é importante? Cada vez mais os tratamentos foram sendo tratamentos mais alvos. Então, as mutações desses genes, onde a gente tem identificado aqui, né, o BCR-ABL, o FLT3, né, são, na verdade, aquelas mutações específicas para interrupção de maturação, interrupção de diferenciação, interrupção de proliferação. Então, a gente começou a agir diretamente em cima do problema, e com isso a gente trouxe melhor sobrevida em relação ao tratamento, né, e menor morbidade em relação à doença, né? Só que a gente tem que parar para pensar que se eu tenho, então, né, uma medula óssea que ela está sendo completamente, progressivamente ocupada, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em leucemia eu vou ter uma pancitopenia. E aí, por que a gente vai ter uma pancitopenia quando a gente pensa nisso? A pancitopenia, ela vem justamente pela ocupação dos blastos dentro da medula óssea, né? Dessa expansão clonal dentro da medula óssea e a interrupção e a diminuição da produção da hematopoiese natural. Então, se eu tenho uma diminuição da produção da eritropoiese natural, então eu também não tenho tantas células vermelhas circulando, então eu vou ter uma anemia. Aí eu vou ter, quando a gente olha lá no hemograma, às vezes a primeira parte que a gente tem é um global de leucócito algo diminuído, mas com predomínio de linfócito muito mais importante do que o predomínio de neutrófilos, o que é incomum. Se a gente pensa numa resposta inflamatória, um processo infeccioso agudo, bacteriano principalmente, a primeira célula que a gente tem de resposta, né, que se a gente fosse pensar como se fosse um exército, um soldado de linha de frente que a gente tem para poder nos defender em relação a todas as doenças, são os neutrófilos e os bastões, que são as primeiras células mieloides diferenciadas que a gente tem grande circulação na corrente sanguínea. Se eu estou tendo diante de um paciente que apresenta sintomas de fraqueza, febre, inapetência, prostração, a gente pensa às vezes num quadro infeccioso agudo, eu pego um hemograma, nesse hemograma eu tenho uma leucopenia relativa global de leucócitos 3.500, com um predomínio de linfócitos, né? Eu tenho, em vez de ter uma relação 50%, eu tenho 80% de linfócito e 30% desse global. E dentro desse global eu já tenho uma neutropenia, mesmo que eu não tenha uma pancitopenia, é algo que eu preciso levar em consideração. Quando a gente já tem essa pancitopenia, a gente tem que algo de errado está acontecendo a nível de eritropoiese. Será que isso é uma destruição que está tendo algo autoimune que está atingindo a minha medula? Será que é uma medula que ela está produzindo de forma inadequada? Ou será que eu tenho um processo oncológico lá dentro? Então, a gente precisa pensar em outros diagnósticos diferenciais quando a gente pensa. Eu coloquei em relação à criança, porque normalmente a LLA ela é a predominância, né, até os 18 anos. Então, quando a gente pensa em doenças não malignas, que também podem ter a mesma alteração laboratorial e às vezes os mesmos sintomas clínicos, né? A gente pensa que a anemia plástica e as falências medulares,
elas também vão apresentar nesse tipo de alteração. As infecções virais, então, principalmente a mononucleose, a citomegalovirose, a gente também tem, por exemplo, que o HIV, ele causa algumas citopenias, principalmente a citopenia de plaquetas. O HTLV também produz algumas citopenias, eles produzem citopenias, às vezes, isoladas de série vermelhos, ou então, às vezes, uma pancitopenia mais leve. A gente tem que pensar que a leishmaniose, ela é endêmica no nosso município, então a gente sempre tem que considerar a presença da leishmaniose. Junto a isso, a gente também tem que pensar que a gente tem uma alta prevalência também na nossa população de falências hepáticas, né? E mais para frente eu vou explicar por que isso também pode implicar em alterações de citopenias. As doenças hematológicas e reumatológicas, elas são praticamente primas de primeiro grau, então a gente ter os marcadores inflamatórios aumentados são muito comuns, né? A gente pode ter as relações leucemóides, né? Então, quando a gente tem uma sepse muito grave, onde a gente tem, né, um boom pela produção citotóxica, né, estimulando essa eritropoiese. A gente tem a púrpura trombocitopênica idiopática, que é a PTI, né, que é onde a gente tem também uma citopenia isolada da sede de plaquetas, entre outras alterações. Então, quando a gente pensa já na parte do linfonodo, né, o que pode ocasionar um aumento de linfonodo sem ser um quadro oncohematológico, né? Então, a gente tem várias outras doenças, como doença arranhadora de gato, também a gente pode ter algumas carcinomatoses associadas, paracoco dá muito também, rubéola principalmente, apesar de a gente não ter rubéola mais circulante, né? Mas quando a gente pensa em relação ao local de crescimento desses linfonodos, a gente já consegue pensar especificamente qual tipo de doença pode estar mais associada, né? Então, quando a gente pensa que a gente tem uma ou mais cadeias separadas, a gente já pensa mais em linfomas, algumas leucemias, principalmente CMV, mononucleose, sífilis, mediastinais, principalmente linfomas, né? Sejam do tipo Hodgkin ou não Hodgkin. Só que a gente também tem a tuberculose, que também pode dar, histoplasmose, né? Então, quando a gente tem intraabdominal, os linfomas, mas também carcinomas, paracoco. Então, a gente não pode deixar de pensar nas doenças oncohematológicas, mas a gente tem que pensar em outros diagnósticos diferenciais. E, às vezes, dentro do CTI, a gente fica muito focado realmente em relação às doenças clínicas, que são realmente altamente mais prevalentes, mas, às vezes, por não pensar nas doenças oncohematológicas, a gente pode estar deixando passar alguns pacientes que estão agarrados, que não melhoram de maneira alguma, e quanto mais precoce for um diagnóstico, melhor é para a gente conseguir pensar, né, em relação a uma história clínica. Então, quando a gente pega lá o diagnóstico e história clínica, a gente vai ver essa fadiga, então, decorrente à anemia, febre e outros sintomas infecciosos. Se a gente parar para pensar que a gente tem uma baixa produção de células de primeira defesa, e as células que são produzidas, elas não são produzidas com os mesmos mecanismos imunomodulatórios que a gente apresenta habitualmente, então essa febre pode ser relacionada a um processo inflamatório da neoplasia, mas ela também pode estar sobreposta a um quadro infeccioso, arrastado, né? Uma gripe que não melhora de maneira alguma, uma pneumonia recorrente, um paciente que ele chega com um quadro de sepse muito grave, com muito pouco tempo de evolução, né? Uma perda de peso. Por que a perda de peso? Quando a gente pensa na embriogênese da medula óssea, a gente tem que, a partir da terceira semana de vida, a nossa hematopoiese ela é produzida pelo saco vitelino. Então, da terceira semana à sexta semana, é um saco vitelínico que produz essa hematopoiese. A partir da sexta semana, quem vai produzir essa hematopoiese é o fígado. E o fígado vai assumir até o nascimento. A partir da 20ª semana de gestação, a gente tem uma hematopoiese sendo produzida pela medula óssea e que vai, aos poucos, durante a embriogênese, transicionando até que a medula óssea assuma 100% dessa produção e maturação celular. Só que o sistema hematopoiético, a gente tem, então, a maturação e diferenciação dos linfócitos, por exemplo, tanto nos linfonodos quanto na parte esplênica. Então, quando a gente tem uma infiltração medular secundária desses órgãos, ou seja, eu tenho tanto espaço explodindo dentro da medula que
Se a gente parar para pensar que o blasto ele tem um trofismo muito grande por permanecer dentro da medula óssea, porque ele é uma célula pouco diferenciada e lá dentro que é a casa dele, quando a gente tem essa explosão desordenada e essa célula cai no sangue periférico, que é na corrente sanguínea, ou seja, ela sai de dentro da medula óssea e cai na corrente sanguínea, ela vai ter um tropismo específico para esses órgãos que, durante a embriogênese, fizeram parte e fazem parte da maturação dessas células. Então, quando a gente tem essa explosão, a gente tem essas células sendo migradas e infiltrando o fígado, o baço, então a gente tem hepatosplenomegalia associadas, a gente tem linfonodos palpáveis, porque a gente vai ter uma hiperproliferação dessas células dentro dos linfonodos também, porque você vai ter um tropismo muito maior. E em relação às doenças, aos linfoblastos e os mieloblastos, eles ainda têm um trofismo muito importante em relação ao sistema nervoso central. Então, a gente também pode ter as alterações de sensores, pessoas com alterações comportamentais, uma cefaleia imensa. Então, essas dores ósseas na junta, se parar para pensar que o osso ele não expande, lá dentro tem um processo inflamatório, é como se você estivesse tomando uma pancada dentro daquele membro. Né? Então, principalmente em ossos longos, que é onde são as nossas as principais fontes de medula óssea, né? E os sangramentos pela plaquetopenia associada, correlacionando também a disfunção, talvez hepática por infiltração. Eu trouxe alguns exemplos de alguns pacientes que já acompanhavam comigo. A gente tem, então, um aumento linfonodal importante, né? Uma hepatoesplenomegalia significativa. Se você parar para pensar, aqui a gente tem um vaso que está vindo até dentro da fossa ilíaca direita e um fígado que vem para quase ali próximo à fossa ilíaca esquerda e direita, perdão, gente. E aqui, se parar para pensar, onde que vai ter um espaço para o estômago da pessoa? Ela vai ter uma sensação de empachamento muito grande, né? A gente também tem essas infiltrações em sistema nervoso, em couro cabeludo, né? Algumas leucemias mieloides também fazem infiltração gengival, então alguns diagnósticos são feitos até inclusive por dentistas. Então, quando a gente vai fazer a palpação de um linfonodo, né, a gente tem as cadeias de linfonodos palpáveis. Os linfonodos eles são palpáveis a partir da sexta semana de vida, que até então a gente não tem nem maturação, porque a gente está dentro da barriga da mãe, a gente não tem contato com praticamente nenhum vírus, né? Nem vírus, nem bactérias, assim, se for uma gestação tranquila. Então, a gente só vai conseguir produzir, maturar esses linfonodos posteriormente, porque a gente tem contato com o meio ambiente. Então, o linfonodo cervical e os linfonodos inguinais, ele tem em torno de 1 centímetro a 1,5 cm. A minha polpa digital, né, minha mão não é tão grande, minha luva cirúrgica é 6,5, a minha polpa digital, ela tem aproximadamente 1,5 cm. Eu tive essa curiosidade de pesquisar. Então, quando eu tenho um linfonodo que eu palpo e ele é aproximadamente o tamanho da minha polpa digital, eu sei que ela tem um linfonodo e meio. O suboccipital, o submandibular, o superauricular, eles são inclusive menores, de 0,3 a 0,5, são praticamente impalpáveis, principalmente se a pessoa tiver um pouquinho mais de descida de pouso. Então, quando a gente está pensando em uma linfadenomegalia, né, a gente... ficou faltando uma imagem. Quando a gente pensa em uma linfadenomegalia, a gente pensa que aquilo ali vai estar tá muito aumentado em relação ao que é um tamanho normal, né? Claro que nas doenças infecciosas ele também aumenta, mas a gente vai ver as características mais para frente. Então, quando a gente tem umas alterações no hemograma, né, a gente tem que pensar, realmente é uma doença oncohematológica, né? Então, citopenias de mais de uma linhagem falam muito mais a favor, né, de doenças oncohematológicas ou metastáticas medulares, né? A gente não pode esquecer das doenças reumatológicas e das síndromes linfoproliferativas autoimunes também. Leucopenias ou neutropenias isoladas, sem nenhuma outra alteração, a primeira coisa que a gente pensa realmente são as infecções virais, né? Que a gente sabe que os vírus eles têm uma citotoxicidade na medula óssea, um leucócito com desvio muito importante de maturação das células mieloides, a gente já pensa realmente, claro, infecções bacterianas. Alguns vírus atípicos podem causar citopenias, inclusive mais prolongadas. Né, o EBV, o CMV e o herpes vírus 6, eles podem causar citopenias, inclusive, de semanas, né, até a recuperação normal. Então, se a eosinofilia é muito importante, sempre tem que pensar, né, infecção bacteriana. Anemias isoladas, principalmente tuberculose, né, e o lúpus. E uma trombocitose importante, nunca pode esquecer da doença de Kawasaki, apesar de que não será algo tão incomum, né, nos adultos. Quando a gente pensa em leucoses, né, a gente pode... A anemia, ela é
uma anemia normocítica normocrômica, ou seja, apesar da gente ter poucas células, as células são normais, porque não é ali a alteração oncológica. Então, a minha eritropoiese está dentro do normal. Então, eu não tenho alteração em relação à conformação da morfologia do meu eritrócito. Claro, mas a pessoa não está alimentando bem, tudo bem, mas não é um déficit nutricional importante. Você tem estoque para ter uma eritropoiese normal. Então, é algo agudo, muito súbito, de início muito rápido. Né? Então, a gente está falando de início de semanas, dias a semanas, né, nas leucócias agudas. Quando a gente pensa nos linfomas, a gente está falando de evoluções de menos de um mês. Então, é algo muito rápido, não chega a causar um déficit nutricional tão significativo. A leucometria, ela está aumentada, a grande maioria dos diagnósticos, porque as pessoas, elas demoram mesmo, né, para procurar, principalmente na rede pública. A contagem de leucócitos, elas pode ser inferior a 2.000, a gente pode ter, inclusive, às vezes, achados globais de leucócitos menores do que 100, que não é nem contabilizado pela parte automatizada, tem que ser uma contagem manual, microscópio, e com certeza as plaquetas vão estar inferior a 100.000, né? E às vezes a gente vê muito assim na rotina do nosso dia, fala assim, as plaquetas estão praticamente normais, então 120.000, 120.000 é uma plaquetopenia, né? É uma plaquetopenia significativa? Não, mas não é dentro do normal, né? Alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa, seja algo transitório, secundário a um processo infeccioso, inflamatório, ou algo neoplásico que precisa ser investigado. Se vai ser neoplásico primário da medula óssea ou infiltrativo de alguma outra massa, a gente não sabe. Né? Pode ser uma falência medular? Pode, mas menor do que 150.000 sempre é plaquetopenia. Quando a gente tem esses linfoblastos, então, na corrente sanguínea, com certeza é porque a gente já tem um processo medular infiltrativo com, de de alto desenvolvimento. Então, a gente já passou da fase inicial da doença, né? Então, a gente pode, quando a gente tem uma leucose muito grande, a gente pode fazer a imunofenotipagem desse sangue periférico. E se tiver mais de 20% de contagem de linfoblastos no sangue periférico, a gente já tem um diagnóstico, né? Fora isso, a gente tem outros marcadores que a gente precisa investigar, né? Então, os sorologistas para fazer os diagnósticos diferenciais, fazer marcadores de infiltração renal e hepática, a gente pode ter sobrecarga hepática, sobrecarga renal, infiltração hepática, o LDH, por que o LDH? O LDH, ele é um marcador, né, de lise tumoral, né? Então a gente está tendo uma proliferação com morte celular muito acelerada, e o diagnóstico ele é feito por aspirado de medula óssea. Então a gente faz o diagnóstico morfológico através do mielograma, o cariótipo e a imunofenotipagem, então o biomolecular e o citogenético. Não sei se vocês já viram em algum momento como que se coleta, né? A agulha de mielograma, ela tem mais ou menos o tamanho de uma caneta Bic, mais ou menos a espessura mesmo de uma caneta Bic. E a gente às vezes parece que é muito grosseiro, mas a camada que a gente tem, nosso corpo é tão perfeito que a camada que a gente tem muscular até chegar ao osso, mesmo nas proeminências ósseas, ela é muito grande, ela é em torno de 3 a 5 centímetros, né? Tanto que por isso que nos traumas perfurantes a gente não tem tanto acometimento de órgãos internos, tem que ser uma faca muito grande para causar um trauma. Então, a gente tem e precisa de um calibre assim, maior. Por quê? Eu vou aspirar aquele sangue. Se eu tenho um calibre muito fino, aquela aspiração manual pode causar alteração morfológica por trauma mesmo celular ali. Então, a gente precisa de ter realmente um calibre significativo. E a gente precisa passar todo o periósteo, né, que é aquela capinha que reveste de tecido nervoso nos nossos ossos, para passar da parte calcificada para entrar na parte medular, que é onde a gente vai ter esses capilares para a gente conseguir fazer a aspiração do sangue da medula. Quando a gente vai coletar a medula óssea, principalmente o local onde a gente tem maior abordagem é na crista ilíaca posterior. Né? Se a gente for parar para a gente pega, mede na parte anterior, normalmente é um palmo para quem tem mão grande, da parte posterior, e ali naquele acidente ósseo da crista ilíaca posterior é onde a gente vai conseguir localizar para poder fazer a coleta. A gente pode fazer em vários outros ossos, inclusive quando a gente faz a CLS ou pausa, a gente vê, né, que a gente pode fazer a punção da medula óssea em outros órgãos longos, como tibial, e é muito comum também o do externo. Quando a gente vai fazer, então, um diagnóstico de um linfoma,
né, a gente vai fazer, então, uma biópsia excisional. E quando que tem indicação de fazer uma biópsia de um linfoma? Quando a gente tem uma adenopatia que não regride de tamanho, mesmo após 4 semanas, você tem um linfonodo que ele está maior do que 2 centímetros. É muito grande? Não. Se a gente parar para pensar que um cervical tem 1,5, não é muito grande. Mas você tem um linfonodo cervical maior do que 2 centímetros que não diminui por nada e não tem nenhum outro sintoma associado. Você não está gripado, você não extraiu o dente, você não teve dor de ouvido, você não está com nenhum pelo encravado, não tem nada. E aquele linfonodo está lá persistindo. Isso é um dos indicativos para a gente poder fazer uma biópsia de um linfonodo, né? Um linfonodo que não vai regredir com um tratamento direcionado. Então, você tem uma linfadenomegalia de cadeia cervical unilateral, já me preocupa, porque quando você tem uma infecção, normalmente a gente tem um estímulo bilateral. Se você tem um acometimento unilateral, já é algo que a gente preocupa. Se você fez o tratamento direcionado e aquele linfonodo, aquela cadeia de linfonodo continua palpável, apesar disso, é algo que você chama a sua atenção e você precisa acompanhar mais de perto. Se você tem uma linfadenomegalia grande e não dolorosa, é algo que preocupa ainda mais. Porque quando tem algo doloroso associado, né? Então você pensa em sinais flogísticos ali, provavelmente pode ser algo infeccioso associado. Você pode ter um gânglio muito importante e que isso tem associado um processo necrótico associado que vai causar uma dor? Pode, mas não é o mais comum. Né? Se vocês lembrarem daquele garotinho que eu mostrei no início, ele tinha um tumor numa massa de uma laranja no pescoço e ele está sorridente, sem faces de choro, sem face de dor, porque é algo que não incomodava nada a ele. Era só um caroço no pescoço, né? E normalmente são maiores do que 2 centímetros de diâmetro. Fazer uma punção por agulha, né, por aspiração, que não é o indicado quando você tem uma massa tumoral, principalmente de origem linfonodal, e aí teve um processo infeccioso associado, mas a gente for olhar, até os supraclaviculares dessa criança, a gente está conseguindo visualizar. Então, você vê que é toda uma contiguidade relacionada a uma cadeia linfonodal. Quando a gente também tem associado a isso pacientes que têm cadeias linfonodais aumentadas e um aumento hepatosplênico associado, que você não tem, a uma história epidemiológica para a gente pensar em relação a uma parasitose associada, ou então que você tem sinais de empachamento ou alterações abdominais mais importantes, por exemplo, está com a barriga mais durinha, né? A gente tem que pensar que pode ter massa abdominal associada ou uma linfadenopatia intraabdominal associada, né? O primeiro exame que se pede sempre é o ultrassom de abdômen, mas quando a gente vai fazer um estadiamento oncológico, o padrão ouro são as tomografias, tá? Da mesma forma, quando a gente pensa em situações mediastinais, pacientes que têm uma adenopatia inexplicada, que junto com isso a gente tem sintomas de disfagia, dispneia, ortopneia, tosse, estridor, a gente tem que fazer um rastreio. Sempre que a gente tem, na verdade, que a gente vai fazer um rastreio oncohematológico ou oncológico, a gente faz tomografia de corpo inteiro, né? Então, a gente faz cervical, tórax e abdômen, porque a gente pode não ter sintomas associados, mas a gente pode ter aumento linfonodal intracavitário sem que a gente perceba. Mas chama-se atenção o sintoma clínico do paciente para você pensar aonde ele vai ter uma massa maior. Então, às vezes, o linfonodo palpável, ele é inguinal, mas a massa maior que ele tem é intraabdominal, e a gente está vendo isso através de uma alteração de uma função renal, talvez por compressão do ureter, né? Então, às vezes, o paciente ele está tendo uma tosse, uma disfagia, uma tosse, uma dispneia, uma falta de ar, e aí vai fazer um raio-x, ele tem uma diastino alargado, então ele tem um derrame pleural unilateral, e que a partir do momento que você drena, ele recoleciona imediatamente, né? Então, cada parte do mediastino a gente tem um diagnóstico para se pensar, né? E algo mais, um diagnóstico oncológico mais provável. Normalmente, as doenças de oncohematológicas por linfomas, a gente tem principalmente na região mediastinal central e anterior, né? Então, uma intercorrência muito comum das doenças linfonodais é a síndrome da veia cava superior por compressão exatamente dessa região.
E aí a gente tem muitos mitos, né? A gente tem em relação a tratamentos, comorbidades, o que, que seria qualidade de vida, o que, que não é. Quando a gente pensa em doenças da parte pediátrica, ninguém tem dúvida que quer tratar, né? Mas e quando a gente tem uma pessoa em relação, já tem mais idade, né? Assim, às vezes você pega um adulto jovem, vou tratar, mas às custas de quê também, né? Porque quando a gente pensa que as doenças oncohematológicas, elas são como um leão. O leão é o seguinte: ou você vai brigar com ele com uma arma bem potente, ou ele vai te matar. Então, isso acaba trazendo consequências de qualidade de vida muito significativas para os pacientes. Então, a gente pensando no manejo inicial e no suporte clínico, né? Os protocolos de tratamento de indução eles são absurdamente agressivos inicialmente, porque a gente precisa erradicar a doença na medula óssea com o objetivo de induzir essa remissão completa. O que, que isso quer dizer? Eu vou dar uma quimioterapia para aquele paciente que vai matar toda a medula óssea dele. Então, vai restar dentro da medula, que é o que a gente chama de doença residual mínima, menos do que 5% da medula óssea. Então, eu vou fazer um esvaziamento, vou matar todas as células do sangue. Só que em relação a isso, né, as primeiras linhas de tratamento, elas não são terapias-alvo. Então, além de eu fazer a erradicação das doenças da medula e das células medulares, eu também vou ter a interrupção celular de todas as células de crescimento acelerado do nosso corpo. Então, você vai ter. O que a gente tem de crescimento acelerado no nosso corpo? A gente vai ter interrupção, a gente vai ter queda capilar, a gente vai ter alteração de leito ungueal, a gente vai ter alterações de mucosa, né, que são células de replicação rápida, a gente vai ter alterações dérmicas associadas, né, e consequentemente, isso parar para pensar que a gente tem um boom de células sendo produzidas ali, e essas células vão parar a sua produção e vão ser mortas, a gente vai ter um lixo celular muito significativo ali. A gente vai ter, né, então, efeitos adversos muito comuns de baixa absorção de nutrientes relacionados ao intestino, porque a mucosa vai estar toda falha, né? A gente vai ter um risco muito aumentado para as infecções oportunistas, né? Então, a gente pensa que quando a gente tem o nadir, que é essa baixa celular provocada pelos tratamentos quimioterápicos e radioterápicos, esse nadir, dependendo do tanto que ele fica prolongado, a gente tem proteção, a gente tem propensão de mais ou menos alguns tipos infecciosos mais prováveis, né? Então, isso vai causar várias consequências para esse paciente. Então, quando a gente pensa no suporte na UTI, a gente pensa que esse paciente, quando ele vem para a gente na fase aguda da doença, a gente tem que ter um monitoramento renal, metabólico e hemodinâmico importante desse paciente. A gente tem critérios transfusionais muito mais rigorosos em relação aos hemocomponentes, né? Principalmente hemácia e plaqueta, é muito difícil de precisar de transfusões em relação a hemocomponentes plasmáticos. A gente precisa ter um controle infeccioso muito rigoroso. Então, em relação ao manejo de catéteres, manejo todo mundo que entra, como conversa, né, o ambiente, o equipamento, ele tem que ser um paciente em isolamento respiratório, de preferência de contato também, principalmente nesse nadir, né, e o surgimento da síndrome de lise tumoral. Eu vou falar um pouquinho, Bruninho, não me xingue, por favor, não vou aprofundar, né, na lise tumoral, então a gente tem todo esse lixo celular sendo liberado, então você tem uma liberação de potássio, fosfato e ácidos nucleicos muito mais importantes sendo jogados na corrente sanguínea, que seu rim tem que dar um jeito de funcionar e eliminar isso. Então a gente tem essa sobrecarga renal muito significativa. Então, para essa calemia, a gente pode ter, inclusive, alterações arrítmicas cardiológicas, né? A gente vai ter precipitação de cálcio, levando a hipocalcemia, né? Então, a gente pode ter tanias, convulsões, né? A hiperuricemia, né? Então, a gente tem uma insuficiência renal aguda causada pelo acúmulo de ácido úrico dentro dos túbulos renais, né? E o tratamento é uma hidratação intravenosa vigorosa, né? A gente tinha antigamente o hábito de fazer uma alcalinização urinária, mas não necessariamente a alcalinização urinária ela tem essa comprovação científica de fazer, de evitar, né, as insuficiências renais agudas. A gente tem que a alcalinização urinária junto com o allopurinol tem sim uma boa resposta terapêutica, então a gente usa o allopurinol inicialmente junto com a quimioterapia para evitar que esse paciente ele acabe entrando, né, em lesão renal aguda. A gente tem em alguns hospitais, né, a rasburicase, né, que é a enzima que converte o ácido úrico à allantoína, né, é muito mais potente que o allopurinol e são principalmente para tumores de células
rapidamente progressivas, principalmente, né, muito mais em linfomas, linfomas de não Hodgkin, né, com massas Buck, do que leucemias, e a gente precisa fazer a correção dos eletrólitos, em alguns casos, inclusive, diálise. As complicações mais comuns, então, pensando nas doenças infecciosas, né? Os fatores de riscos, principalmente essas neutropenias prolongadas, mas a mucosite que a gente tem, então, né, a translocação bacteriana de todo o trato gastrointestinal, e quando eu falo todo gastrointestinal, eu estou falando de boca até a região anal, né? São pacientes que vão precisar de catéteres, normalmente têm catéteres totalmente implantados, né, que ficam completamente ocluídos ali pela pele, onde a gente faz só a punção dérmica, mas são de longa permanência, que são catéteres centrais. A gente tem os catéteres PICS também, que são utilizados para poder fazer a infusão de quimioterapia de maneira segura e também coleta de sangue, então são catéteres altamente manipulados, associado a uma imunossupressão celular e imunológica, né? Então, é muito comum que nossos pacientes, eles usam antibióticos profiláticos, né? Principalmente as quinolonas para regimes quimioterápicos de neutropenia de alto risco. A gente tem alguns antifúngicos profiláticos, principalmente em LMAs e pacientes pós-transplante. A gente tem alguns antivirais profiláticos, principalmente pós-transplante. E o isolamento de proteção sempre que o paciente entrar nesse nadir mais prolongado. Então, a febre neutropênica, né, que é a neutropenia febril, ela é uma emergência oncológica. A gente sempre usa antibióticos de amplo espectro, então, assim, no mínimo, Tazocin ou Cefepime, dependendo do hospital onde você estiver. A gente sempre vai fazer coleta de culturas seriadas, então a gente coleta sempre amostras quando o paciente tem algum catéter totalmente implantado, o refluído desse catéter. Então, por exemplo, se eu tenho um catéter de medula que é dupla via, é protocolar, né, pela ANS, a gente coletar 2 amostras de fluido de catéter de cada via de hemocultura, mais de um sítio periférico, associado talvez, eu penso que é uma urina, então vou coletar uma urocultura. É muito comum ter infecções de vias aéreas altas, então o paciente precisa fazer uma fibronaso para investigação de como que está ali, a gente tem muito acometimento de doenças paranasais fúngicas que inclusive são invasivas, né? Se a gente tem quadro de mucosite sobrepondo com diarreias e colites, né? Então a gente precisa reavaliar clinicamente diariamente. A cada 72 horas, se você não tem resolução do quadro ou controle infeccioso, você tem que recoletar essas culturas. Em relação às complicações hemorrágicas, né, a gente tem a trombocitopenia pela supressão medular, mas a gente também tem que pensar que a gente pode ter a trombocitopenia relacionada, sobreposta, como a sepse e a CIVD. Então, o que é muito comum é, o paciente, ele chega, ele tem uma doença oncológica, ele vai para o CTI, aí como ele tem leucemia, a gente não vai fazer a profilaxia de TEV. E apesar dele ter uma trombocitopenia, ele tem uma doença oncológica que é um fator trombogênico. Esse paciente precisa ficar com profilaxia. E a gente pode ter também o HIT, né, que é a alteração secundária à heparina. A gente pode ter coagulopatias secundárias à disfunção hepática, a gente pode ter CIVD por conta de quadros infecciosos sistêmicos mesmo, né, e isso causar alguma deficiência de fatores tanto pelos anticoagulantes como pela insuficiência hepática, né, e a infiltração. Então, a gente vai monitorizar sempre, né, a plaqueta, fazer a dosagem de toda a cascata de coagulação, o PT, PTTA, o fibrinogênio, e fazer a avaliação clínica, né? Então, a gente tem os guias de transfusão especificamente quando transfundir, né? Então, em pacientes que estão dentro do NADIR, a gente vai ser muito mais liberal para fazer essa transfusão, mas fora do NADIR, a gente tem critérios muito mais rigorosos para transfundir, para evitar uma aloimunização. Então, em relação à transfusão de plaquetas, né, a gente tem limiares menores, então, por exemplo, a gente tolera muito mais, inclusive para fazer procedimentos, principalmente procedimentos guiados dentro da unidade intensiva, como punção de catéteres. Plaquetas de 20 mil não precisa de transfusão profilática para nada, tá, gente? Não precisa transfundir. Se o paciente tem menos do que 20 mil e não tem nenhum sinal de sangramento maior pelo OMS, a gente não transfunde, tá? Transfusão de hemácia, a gente tem que manter um nível adequado de hemoglobina para que aquele paciente não tenha sintomas de anemia. Então, não existe um número mágico 7. O paciente tem 7, eu tenho hemoglobina menor do que 7, eu tenho que transfundir. Não é isso, né?
Então, plasma e crioprecipitado na presença de sangramento ameaçador à vida, tá? Existem alguns casos onde a gente pode usar o ácido tranexâmico, né, como na micronebulização, quando a gente tem a hemoptise, né, e pensar em tratamento de causas subjacentes, como o manejo da CIVD ou o controle infeccioso associado. Em relação à toxicidade da quimioterapia, né, a mielosupressão, como eu já falei extensamente aqui, a gente tem a mucosite, né, a mucosite, então, é quando a gente tem ulcerações decorrentes de todo o gastrointestinal, principalmente mucosa oral, esofagiana, né, a gente tem também as tiflites, que são na parte de intestino, isso dá muita dor para a deglutição, muita dificuldade para alimentar, é uma porta de entrada para as infecções mais comuns, né? A gente tem muita cardiotoxicidade, principalmente com as antraciclinas, a gente tem nefrotoxicidade, principalmente por conta de metotrexato em altas doses, as cisplatinas, neurotoxicidade por conta de cetarabina em altas doses e a vincristina, alterações dermatológicas, então a gente tem lesões purpúricas, bolhosas, necróticas, são temas difusos, né? Então, temos muitas consequências relacionadas em todas as fases, né, do tratamento, na fase de indução, consolidação ou manutenção dessa resposta. E aí a gente tem as terapias alvos e as imunoterapias, que na verdade nada mais são que a gente pegar diretamente a proteína envolvida em relação àquele marcador de descontrole genético. Então, a gente tem os inibidores de tirosinoquinase, que são as ITKIs, né? Vai atuar na mutação dos FLT3, BCR-ABL, né? Os inibidores de BCL2 especificamente. A gente tem as imunoterapias, que são o mais comum e a maior, dos últimos tempos, tem sido de melhor resposta, né, que são as BATs, né, que são os anticorpos monoclonais específicos, são os blinatumomab e os carticels. Ah, Clarice, não trabalho em nenhum centro oncológico, eu preciso saber disso. A gente precisa saber por que a gente trabalha em rede, né, em Belo Horizonte. Então, quando a gente fala em trabalho em rede, o paciente do SAMU que chega na UPA, que faz um tratamento oncológico, ele não necessariamente vai ter a vaga direta no centro de referência que ele faz um tratamento, ele pode dar a UPA ser referenciado para o nosso centro de CTI, a gente tem que saber exatamente como tratar. A gente tem que ter uma noção de que qual classe vai causar qual tipo de toxicidade para você poder atuar em cima, né? Quando a gente pensa em relação tanto às imunoterapias, né, que seriam o blinatumomab e o carticels, a gente vai ter sintomas semelhantes a um paciente pós-transplante de medula. Só para vocês terem uma noção, então, né, em transplante de medula a gente tem os cinéticos, que são entre irmãos gêmeos, os halogênicos, que são entre irmãos completamente idênticos, os relacionados, então você tem um pai com um filho, né, uma mãe com um filho, um tio com um filho, os haploidênticos, que são quando você tem 50% de compatibilidade, e os autógrafos, quando o paciente doa para ele mesmo, só para vocês terem uma noção. Quando o paciente ele tem indicação de ir para transplante, quer dizer que ele está com a doença controlada. Então, isso quer dizer que ele respondeu, ele teve uma resposta com menos de 5% da doença residual dele para poder ser encaminhado para transplante de medula. A gente tem indicação de transplante de medula para N doenças, além das doenças oncohematológicas, mas as doenças oncohematológicas é o carro-chefe dos transplantes de medula, né? E aí você pensa que esse paciente ele está em remissão, e aí você vai trocar uma doença de alta mortalidade por uma outra doença de mórbida mortalidade. Eu vou explicar isso para vocês. Então, você vai pegar um paciente que está bem, que está com doença em controle, que a gente só pode falar de cura depois de 5 anos, né? E mesmo assim, você sempre fica com uma pulga atrás da orelha. E você vai condicionar ele para receber um transplante. O que é o transplante de medula? O transplante de medula eu vou erradicar 100%, inclusive aqueles 5% que nascia de novo da medula, eu vou erradicar inclusive aqueles 5% da medula óssea daquele paciente completamente, vou esvaziar a medula dele completamente e vou colocar a medula de uma outra pessoa lá dentro dele. E como que é feito esse transplante? A gente coleta, da mesma forma onde a gente coleta na cristilíaca posterior para poder fazer o diagnóstico, a gente pega esse doador de sangue e coleta relacionado a quantidade de sangue suficiente para colocar para um paciente, que é em torno de 1,5 a 2 litros de sangue que esse paciente vai doar de sangue de medula óssea, não é sangue periférico, não. É de sangue de medula óssea, não causa nenhuma instabilidade hemodinâmica, não, tá, gente? Só que na hora que esse sangue ele entra, diferente dos
dos transplantes sólidos, onde o corpo rejeita aquele órgão, no transplante de medula, é a medula que rejeita o corpo da pessoa. Por quê? Aquele sangue que está circulando nele é um sangue que não teve contato com nenhuma célula daquele corpo. Então, ele não reconhece os marcadores superficiais do fígado, do pulmão, da pele. Então, quando a gente vai fazer o controle imunológico do paciente pós-transplante, a gente faz um controle daquele paciente para que as células da medula óssea implantada não matem o hospedeiro, né? Então, a gente tem um condicionamento que é muito mais agressivo do que o condicionamento do tratamento quimioterápico. Então, a toxicidade é intensa. Então, todos aqueles efeitos colaterais que eu mencionei para vocês são ultradimensionados, né? A gente tem uma aplasia por um tempo muito mais prolongado, a gente está falando aí de 21 dias a um mês de aplasia, né? A gente tem o risco da doença do enxerto contra o hospedeiro, que é exatamente essa complicação que eu falei, né? Do corpo rejeitar, do sangue rejeitar o corpo do paciente que está recebendo a medula. A gente tem a síndrome de obstrução sinovial, né? Ou a síndrome vasoveno-oclusiva, que é quando a gente tem uma sobrecarga volêmica muito importante do fígado, causando e levando talvez a uma insuficiência renal. Para além disso, insuficiências respiratórias, disfuncionais, neurológicas, né? Inclusive a Carticel e os Carticels e o blinatumomab, eles causam uma tempestade citotóxica muito importante. Então, o paciente ele pode ter, inclusive, sintomas neurológicos muito graves e sintomas inflamatórios muito importantes que precisam ser vigiados de perto. E são pacientes que precisam de vaga direta, vaga zero na UTI de qualquer centro de referência, porque é factível de óbito em menos de 24 horas. Aqui eu trouxe para vocês para vocês simplificarem e entenderem como que é uma doença do enxerto contra o hospedeiro. Isso aqui é o catéter de transplante, né? Quando o paciente ele tem um catéter totalmente implantado, ele só não tem essa mangueirinha aqui para fora, fica tudo lá para dentro. Isso aqui é um catéter de transplante. E aí, tá vendo? É como se fosse um raste cutâneo. Isso é o início de uma DEG, né? E aí, quando isso vai tendo a pega, o paciente ele vai trocando umas doenças de alta morbidade. Então, você vê que parece já uma queimadura de segundo grau, né? Um acometimento que fica. E isso fica na pele, isso pode ficar dentro da mucosa, né? Então, a gente precisa fazer um controle imunológico para que isso não mate o paciente, que senão a gente não conseguir fazer um equilíbrio imunológico desse paciente, as células do doador matam o paciente. E o que a gente está vendo da forma externa pode acontecer tanto no pulmão, quanto no fígado, quanto dentro do olho. Então, existem pacientes que perdem realmente a visão, a gente tem que fazer um controle oftalmológico muito importante, e são portas de entrada para vários tipos de infecções associadas, né? E a gente tem uma complicação muito comum, que é o quimerismo. O que é o quimerismo? É quando o paciente ele tem uma pega da medula, ou seja, a medula ela produz, mas ela não produz 100%. Então, às vezes, quando ainda está você tem uma medula do hospedeiro, mas você também tem características próprias do paciente. Então, isso para uma agência transfusional é algo super desafiador, porque como que você vai compatibilizar a transfusão daquele paciente? Ele é muito mais desafiador do que o paciente que ele tem um sangue fenotipado, porque ele tem células que têm antígenos próprios e anticorpos contra a célula que ele vai receber de transfusão de sangue. Então, aqui o quimerismo, né, na verdade, é uma figura mitológica, tá, gente? Onde você tem um animal com o corpo dele formado por vários animais. E aí, quando a gente pensa nas infecções, se a gente parar para pensar, esse aqui é um slide emprestado, tá, gente, do antigo chefe meu, Dr. Wellington. A gente pensando numa linha do tempo de 15 semanas até o primeiro ano, a gente vê que as principais respostas infecciosas que esse paciente vai ter são muito mais por vírus. Então, você tem vírus respiratórios, adenovírus, BK vírus, CMV, Epstein-Barr. A gente tem as doenças infecciosas associadas, né? Cândida, aspergilose, a gente tem a pneumociste-carina, a gente tem algumas doenças bacterianas, mas o predomínio é muito mais de doenças virais e fúngicas do que doenças bacterianas, como infecções permanentes. Por quê? Eu não tenho nenhum tipo de imunidade mais. Eu não tenho nem imunidade celular, nem imunidade humoral. Então,
esse corpo ele vai ter que criar novos anticorpos para tudo, tanto que os pacientes de infecções de transplante, os pacientes de transplante de medula óssea, eles têm todo um esquema vacinal, eles começam um esquema de vacina desde o zero, porque eles perdem toda essa resposta humoral. E a partir do tempo, do passar dos anos, a gente vai tendo ainda, né, que a gente tem o tempo de uso de imunomoduladores, né, ao longo do tempo, relacionados a muito mais, né, às hepatites, ao vírus da varicela, né, e aspergilose. Quando a gente pensa, então, né, nos esquemas de neutropenia febril, o mesmo praticamente do transplante de medula, mais ou menos os mesmos em relação à neutropenia febril do paciente em tratamento quimioterápico, com alteração de que normalmente são pacientes que já têm uma resistência bacteriana um pouco mais aumentada, né? Mas o esquema de tratamento e monitorização é o mesmo, isso não muda. E, para além disso, eu acho que é muito importante a gente falar também em relação aos aspectos psicossociais. É muito angustiante para um paciente não saber o que tem. Então, o luto em relação àquela doença começa assim, no início da investigação diagnóstica. Então, você tem familiares com uma pessoa normalmente jovem, com um acometimento sistêmico e uma debilidade muito grande, e que ninguém sabe o que, que é. E que não se pensa com muita frequência em relação a isso. Quando é encaminhado para a especialidade, a doença já está no desenvolvimento maior, né? Assim, habitualmente, quando se encaminha para um especialista, para um hematologista, ou para um hematologista, ou para um oncologista pediátrico, né? A gente já tem que aquela doença já está num nível tão avançado que ele já fez uma exaustiva. A gente fez uma exaustiva investigação. Então, essa ansiedade, esse medo, né, é muito grande. Os pacientes, por conta de limitação, eles ficam muito tempo em isolamento, né, por conta de evitar infecções oportunistas, isso acaba levando a processos de depressão, né? A gente tem sempre aquele medo, aquele fantasma do medo da recidiva. Os familiares, especialmente o cuidador, ficam extremamente sobrecarregados. Existe um luto antecipatório de uma doença de alta mortalidade, né? Então, as pessoas elas ficam realmente velando, né, anteriormente, com medo, assim, ela vai morrer a qualquer momento. Então, assim, é muito difícil de ter esperança. Então, o cuidado paliativo, ele tem que iniciar desde o início da investigação diagnóstica. Não para definição de níveis de cuidados, mas para ajudar a ter qualidade de vida tanto o paciente quanto o familiar, né? E é muito importante ter grupos de apoio. Normalmente existem grupos de apoio para todos esses tipos de doenças, né? Então, assim, sempre relacionar que cada doença se comporta de maneira diferente em cada pessoa, apesar de serem doenças com diagnósticos iguais, né? Ter muita empatia e uma escuta ativa, né? Acho que acolher os medos e preocupações, ser extremamente claro com a família e com o paciente, se eles se demonstrarem interesse em ouvir aquilo, né? Evitar jargões médicos, acho que isso é uma dificuldade para a grande maioria de todos nós. E a partir do momento em que esse processo de doença for progredindo, esse cuidado paliativo também vai se intensificando, né? Seja essa doença vai se tornar refratária ou se a toxicidade do tratamento é limitante para que aquele paciente continue esse tratamento, né? Lembrar que suporte transfuncional é um cuidado paliativo para além de controle de sintomas, né? E sempre lembrar da espiritualidade do paciente como parte desse cuidado integrado. O tratamento, ele parte sempre de uma premissa multidisciplinar. A gente precisa muito da equipe de enfermagem. Eu falo que a equipe de enfermagem, ela é o braço direito, esquerdo, a mão e os dedos de todos os médicos que trabalham com pacientes oncohematológicos. O serviço social é muito importante, as famílias quebram, tá? Assim, porque o paciente em cuidado oncohematológico, ele precisa de um cuidador em tempo integral. Não tem como. Então, alguém da família para de trabalhar. E isso causa um impacto financeiro muito importante em relação àquela família. Né? Fora uma desestruturação social intrafamiliar, né, naquele núcleo. A gente precisa de uma nutrição adequada naquele paciente. Você pensa que um paciente que já tem tantas complicações ainda vai usar uma nutrição parenteral. Né? A gente precisa de reabilitar precocemente aquele paciente, né? Então, assim, é um paciente que ele tem tudo para ter perda de massa muscular, é um paciente que fica muito mais
com imobilidades, né? Então, a gente precisa estimular essa reabilitação mais precoce possível, né? Pacientes que têm alterações neurológicas ou problemas de disartria ou disfagia, o acompanhamento da fonoaudiologia é muito fundamental. Desculpa se eu falei muito, né? Eu acho que era sobre isso. Eu acho que o paciente esclarecido, ele sempre vai se sentir amparado, isso independente de ser oncomatológico ou não. O meu contato, para quem quiser depois tirar alguma dúvida, e eu estou aberta para escutar as dúvidas de vocês. Legal demais, viu, Clarice? Nó, muito Falei bacana. muito, né? Desculpa. Até que isso, foi fantástico aí. E agradecer enquanto a gente está gravando ainda, tá? Muito obrigado aí pela disponibilidade, né? E estamos ansiosos já para as próximas 3 semanas também aí, tá? Eu vou parar a gravação porque senão os meninos ficam. Ansiosos. É, Claro.